ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar,
para sempre reinarás. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Esse Deus maravilhoso que nos concedeu esta graça pela sua bondade e pela sua misericórdia de estarmos tranquilos, vivos, prontos para fazer o trabalho do Senhor. E entramos aí nesse ano de 2023 pela graça e pela misericórdia do Senhor. Temos que agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso e não há outro Deus além dele. Ele é um Deus tremendo. Amém. Nós queremos agradecer os amados irmãos e irmãs que estão conosco e aqueles que estarão assistindo, acompanhando pela rede social, Facebook no momento, mas depois estarão também aí não mais ao vivo, né? Estarão também assistindo depois também pela rede social, o YouTube. Então que Deus continue nos abençoando e que várias pessoas sejam tocadas por Deus para ouvirem a mensagem que nós estamos transmitindo aí neste culto evangelístico da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, com a finalidade de que a palavra de Deus penetre no coração das pessoas e aqueles que não são convertidos que se convertam através do Espírito Santo. Não somos nós que vamos convencê-los, mas é o Espírito Santo que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 87. Então quem tiver com a Bíblia pode abrir no Salmo 87 e vamos fazer a leitura deste Salmo. Este Salmo, ele fala de Jerusalém, a amada de Deus. Jerusalém é especial para Deus, né? Então, Salmo 87, que diz o seguinte: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações de todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Amém. Louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso. Então vamos louvá-lo com o hino 268, que tem como título Redenção, do nosso hinário Novo Cântico, hinário presbiteriano, HNC 268. Redenção 268. Então você pode acompanhar. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Deste sangue que verteste
Purifica-me, Senhor, foi por mim que tu morreste, se propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Se propício aos condenados a lutar na escuridão deste abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Louvado seja Deus. Se não fosse o resgate de Jesus ali na cruz, que morreu por nós, estávamos todos perdidos. Mas glória a Deus que Cristo morreu por aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua. Nós vamos orar, fazer uma oração de gratidão e adoração. Pedimos aí ao nosso amado irmão Lenildo, pode se dirigir ao microfone, já está aberto, né, para fazer esta oração. Amém. Pai querido, Pai mais santo do céu, santificado, glorificado, exaltado é teu santo e precioso nome, Deus. Amém. Louvado seja Deus. Temos graça a Deus por mais esse dia, ó Pai, que se findou, e essa noite que começa, Deus amado, pois até aqui tu tem nos ajudado, ó Pai querido. Temos graça, ó Pai, por cada pessoa aqui presente, ó Deus amado, pois sabemos, ó Pai, que através do Espírito Santo, ó Pai, que nos conduz até aqui, ó Deus amado. Obrigado mais uma vez, ó Deus, teu servo, ó Pai, concedeu, ó Pai, esse espaço para mais uma vez nós podermos te louvar, te engrandecer, ó Deus amado. Porque Deus puro e verdadeiro, ó Deus amado. Obrigado, ó Pai, por sabemos, ó Deus amado, teu Espírito Santo, ó Deus amado, age em nossas vidas, ó Deus amado. Nos conscientizando, ó Pai, de tudo, ó Pai, que temos que fazer para te glorificar, ó Deus. Pois é teu nome, ó Pai, digno de honra, glória, louvor e poder, ó Deus amado. Então, Deus amado, aí no teu trono branco, ó Pai, que tu possa receber, ó Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, Deus amado, que nosso louvor, nossa adoração chegue, ó Pai, com um cheiro suave às suas narinas santas, Deus amado. Amém. Te rendemos graça, ó Deus, por Jesus Cristo, ó Pai, nosso Salvador, Deus amado, que veio, ó Pai, na cruz do Calvário, Deus amado, fazer aquela obra, ó Pai, para nos santificar, Deus, nos salvar, Deus amado, e nos tornar corredeiro dele, ó Pai, no teu reino, Deus amado. Pois é no nome dele, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, é nesse nome que tem poder que nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar louvando e adorando a Deus, porque o fim principal do homem é louvar ao Senhor. Toda a criação, não só é o homem, quer dizer, homem e mulher, claro, mas toda a criação dele, a finalidade principal é louvar a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Temos que louvar e adorar a Deus. Então o irmão Bruninho está com a responsabilidade aí dos louvores, de cantar aí alguns cânticos para continuar louvando esse Deus. Se não fosse essa finalidade de nós estarmos louvando a Deus, não tinha nem graça, não tinha nem importância quase de nada de estar na presença do Senhor. Mas Deus é maravilhoso e nós estamos aí para louvar a Deus, a beleza da sua santidade. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar com o hino 334. Ordinário, novo canto.
em cegueira e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. mas Agora sim, o teu sangue verteu, salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi Ali pela fé que meus olhos abri, e agora alegre em sua luz. já ouvi Via falar desta graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. mas eu Terceiro do Cristo, o terceiro não Cristo, a Jesus meu livro na cruz. foi na A cruz, foi na cruz que de cria eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora agora me alegro em sua luz. mais um Dia dia segui meu pecado e vi sobre mim mim o castigo da lei. apressado Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abri agora seguro cruz nele. ele achei. Foi na cruz Foi na cruz que no dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora agora me alegro em sua luz. que de todo Gozo então foi foi a o meu coração, conhecer seu excesso seu amor. que levou Levou-me Jesus a morrer lá na cruz e e salvar. salvar este pobre pecador. Foi na cruz Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. e no 336 transformação. Eu perdido pecador, Longe do meu Jesus, já me me achava achava sem temor, a pelejar sem cruz. Meu pecado Cristo viu, quando-me sua mão, e salvar-me conseguiu na perdição. Cristo me amou, que me livrou, o seu imenso amor me transformou. Pois eu quebrei o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida
seu amor cantar, a mensagem para sorrir, aos que perdidos que estão, veja todos transferir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Glória a Deus, aleluia. no 269. A pureza no sangue de Cristo. Seja bendito O Cordeiro que que na cruz por por nós nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por por nós nós pecadores verteu. Seja sangue lavado, como basquete tendo salvação, pois que seja mais algo que a neve, teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. ser igual espinhosa Rosa coroa que Jesus por mim suportou, pois profundas as chagas que nos salvou o quanto Ele amou. Eis que estas chagas pureza tornam o maior pecador. mais alto O que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as nossas faltas confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue transforma.
nossos amados irmãos. Cismou depois de tanto tempo, hein? Louvado seja Deus, que a gente continue louvando e adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama profundamente a ponto de de derramar o seu sangue ali na cruz, morrer por nós, morrer no nosso lugar. Agora nós passaremos para ouvir a proclamação da palavra de Deus. A mensagem de Deus é mais importante do que todas as coisas, né? Então vamos ouvir a palavra do Senhor, porque Deus é maravilhoso, tremendo, e não há outro Deus além dele. Vou aumentar aqui um pouquinho ali. Nós estaremos fazendo uma meditação desta noite no livro de Marcos, Novo Testamento, segundo livro, Marcos. Você pode abrir aí e acompanhar a leitura. E eu sempre digo, quando a gente terminar de ler o texto, permaneça com a Bíblia aberta para saber se aquilo que a gente está falando realmente é o que está dizendo a palavra de Deus. Muitas vezes a gente sai do texto e nunca mais volta para o texto. E não é assim que devemos fazer. A gente tem que saber realmente o que está falando, o texto que nós lemos. Então, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, nós vamos falar nesta noite sobre o tema, a mensagem da cruz. É a essência da nossa fé. A mensagem da cruz, grave bem isso, é a essência da minha e da sua fé. Se não tivesse cruz, nem fé nem existia, em Deus nem nada. Então, isso é muito importante. Marcos 15, versículos de 22 ao versículo 25. E diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando crucificaram. Amém. Louvado seja Deus. Como eu falei, nós vamos meditar sobre este tema, a mensagem da cruz é a essência da nossa fé. Oremos. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Amém. A tua palavra, meu Deus, está diante de nós, meu Senhor, diante dos nossos olhos. Então abre, meu Pai, a nossa mente para que esta palavra penetre profundamente na mente, no coração, na nossa alma, que a gente viva plenamente, Senhor nosso Deus, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que possamos entender, meu Senhor, esta mensagem, esta essência desta mensagem da cruz. Que nós possamos entender, meu Pai, que todos aqueles que estejam ouvindo, meu Senhor, também possam entender. Abre-lhes o coração. Os que não são convertidos, sempre eu te peço, mas tu já sabes disso, nem preciso te pedir, mas eu gosto de estar sempre pedindo, que tu, através do teu Espírito Santo, que ele que está numa parceria com todos nós, o Espírito Santo, ele convença o homem e a mulher, é claro, todos, do pecado, da justiça e do juízo, e eles se convertam e voltem para ti, Senhor. Essa missão, o Espírito Santo é com ele, a missão de converter. Nós apenas transmitimos a tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, e vamos realmente meditar nesta mensagem, a mensagem da cruz. Ela é a essência da nossa fé, essa mensagem. Se não tivesse a cruz de Cristo, não teríamos nada de nada.
dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui fui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
seja Deus. A cruz de Cristo é a única por causa da sua mensagem. Ela é única por causa da mensagem de Cristo ali na cruz do Calvário. E a mensagem da cruz é a própria essência da nossa fé. Nós temos fé em Deus por causa da cruz, que Cristo foi na cruz crucificado por nós. Ele veio ali para ser crucificado para pagar a dívida que nós tínhamos com Deus por causa dos nossos pecados. Ninguém tem condições de pagar. Foi Cristo que veio para pagar os nossos pecados. A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Não existe Evangelho sem a cruz de Cristo. Se não tivesse a cruz de Cristo, neste Evangelho nem existia. Para quê? Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Não foi um acidente, mas um apontamento de Deus para a eternidade. Foi Deus lá nos céus, lá na eternidade, lá no começo, no princípio de tudo, que Ele já estava ali escrito no seu plano, que Cristo, seu Filho amado, o único Filho, Ele viria, deixaria ali de estar somente espiritualmente, mas vinha e encarnava como um ser humano, como a gente, é claro, em termos de corpo, mas sem pecado, para pagar os nossos pecados, porque nós não tínhamos a condição de pagar os nossos pecados. Então a mensagem da cruz de Cristo é o fato mais importante do cristianismo. Sem cruz de Cristo, nem cristianismo existiria, pois dela depende a esperança de todos os pecadores. Se não fosse a cruz de Cristo, os pecadores estavam todos perdidos. Portanto, não despreze a mensagem da cruz, porque ela é a essência da nossa fé e ela trouxe benefício para toda a humanidade. E quais foram esses benefícios que a mensagem da cruz trouxe? O primeiro benefício está aí no versículo 22. Ela revelou o amor de Deus por nós, crucificando seu Filho Jesus. Diz o versículo 22, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali foi o lugar onde ele foi crucificado, onde estava a cruz de Cristo. No Gólgota, este lugar da caveira, chamado em aramaico, esse Gólgota quer dizer lugar da caveira. O local tradicional da crucificação é onde foi edificada a igreja do Santo Sepulcro, localizada fora dos muros da cidade. Você pode encontrar isso que eu estou acabando de dizer, esse local tradicional da crucificação que é edificada, onde foi edificada a igreja do Santo Sepulcro, em Levítico 24:14, números 15, 35 e 36 e Hebreus 13:12. Está lá mostrando isso aí. A cruz, ela mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o imenso amor de Deus. Cruz de Cristo, vendo a cruz de Cristo, lembrando da cruz de Cristo, pode com certeza vir na mente, se não vier tem alguma coisa errada. Nossos pecados, senão não existia nem cruz de Cristo. Segundo os 4 evangelísticas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo teria sido crucificado num lugar chamado Calvário, em hebreu Gólgota, que significa lugar da caveira, também conhecido por lugar do crânio. Atribui-se este nome, lugar da caveira, porque o local fora das muralhas da cidade, apresentava uma elevação que se assemelhava a um crânio, um formato de um crânio, e era também o local onde os condenados à morte eram crucificados. A mensagem da cruz é a maior expressão do amor de Deus por mim e por você, pecadores, indignos, mas que Deus morreu por nós. Ele revelou esse amor através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. O amor de Deus é tremendo, é muito grandioso.
Como é que pode uma pessoa, um pai, dar o seu filho para morrer no lugar de um monte de pecador? Isso demonstra o grande amor de Deus. No entanto, a mensagem da cruz não apenas revela o amor de Deus, mas dá provas deste amor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso é um amor tremendo. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudesse ter vida por meio dele, para que nós pudéssemos ter vida por meio deles. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 9 a 10. Não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas o seu amor por mim e por você. Ele estava pregado lá, mas foi o amor de Deus por nós que segurou ele ali. Ele não desceria de maneira alguma, senão a gente estava perdido. Então, por isso que a mensagem da cruz é a essência da nossa fé. Louvado seja Deus. Segundo benefício da mensagem da cruz, está no versículo 23. Jesus foi torturado para garantir o perdão dos nossos pecados. Marcos escreveu no capítulo 15, versículo 23, disse: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. E Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, que temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aceitar a mensagem da cruz através do sacrifício de Jesus Cristo é garantir o perdão dos pecados. A palavra grega geralmente usada para perdão de pecados no Novo Testamento literalmente significa mandar para longe de. Era para a gente ter sido mandado para o inferno, ser morto. É exatamente isso que Deus fez com os nossos pecados. Não porque Ele disse agora que mandasse para o inferno, mas mandar para longe de. É exatamente isso que Deus fez pelos nossos pecados, através da morte de Jesus na cruz. Mandou-os para longe de nós. Quando Ele crucificou Cristo, ali era meio como se Ele estivesse dizendo aos nossos pecados: saiam deles e desapareçam. Então Ele mandou para longe de nós. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, quando Jesus se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Não é que o mundo inteiro foi salvo. Ele diz não apenas dos nossos, porque nós que aceitamos Cristo somos salvos, mas o mundo inteiro vai depois entender, só que vai chegar tarde demais. Estão lembrados quando descobriram lá no dilúvio, Noé anunciando ali quase 100 anos, pregando a palavra de Deus, e as pessoas apenas zombando de Noé e fazendo toda a bagaceira como estão fazendo agora nesse século 21, vivendo de cabeça para baixo numa depravação total, não querem nada com Deus, blasfemando contra Deus. Mas quando o dilúvio chegou, aí eles caíram na real, como quem diz, não estou dizendo que está escrito, meu Deus, era verdade o que ele estava dizendo. Não, o dilúvio chegou. E correram para tentar entrar dentro daquela arca. Só que Deus, não foi nem Noé, porque Noé poderia ter afrouxado ali, sei lá, com o coração e deixado eles entrar. Deus fechou por fora. E eles bateram tentando entrar, já era. Deus destruiu tudo e todos. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Não recebemos perdão porque merecemos. Recebemos perdão porque Deus, Ele quer nosso bem. O perdão de Deus mostra como Ele é bom. Deus criou cada um de nós de maneira especial. Diz o Salmo 139, no versículo 14. Ele nos conhece a fundo, como um pai conhece seus filhos.
Um pai que cuida do seu... Um pai relaxado não conhece o filho olhando para a cara dele, sabendo quem ele é, o nome que ele é, o jeito que ele é, mas não sabe o que ele faz. Mas um pai que é zeloso, que cuida dos seus filhos, que tem amor pelo filho, conhece profundamente o filho. Ele conhece a fundo. Cada um de nós é feito à imagem e semelhança de Deus, refletindo um pouco de sua glória. Alguém pode duvidar, mas se duvidar, leia Gênesis 1:27, que você vai ver isso. O amor de Deus é como o amor incondicional de um bom pai. Ele nos ama porque nós somos sua criação, que ele fez com amor, com carinho, com dedicação. Na cruz, Jesus pagou o castigo por todos os pecados. Seu sacrifício foi perfeito. Não teve mancha nenhuma. Nós precisávamos pagar pelos nossos pecados, a nossa culpa, mas não tínhamos condições. Você tinha que sair de uma pessoa perfeita. Não tinha nenhum perfeito na terra. Cristo sim, porque ele veio dos céus para morrer no nosso lugar. A justiça foi cumprida. Agora podemos receber o perdão de Deus. Ele nos ama tanto que ofereceu perdão de graça a todos. De graça, mas porque Cristo pagou lá na cruz. Mas nós não temos agora, não tem nem com que pagar. Se fosse para pagar, nós não temos com que pagar. Mas Jesus pagou por nós. Então, nossos pecados já estão pagos. Então podemos viver de qualquer jeito? De jeito nenhum. Porque se você viver de qualquer jeito, numa bagaceira total, isso demonstra que você não foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua. E seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que são filhos de Deus, que realmente têm os seus nomes escritos no livro da vida, o Espírito Santo tem a missão, nem que seja na hora da morte, de convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles se arrepender, nem que seja como no ladrão da cruz. Foi que o ladrão da cruz aconteceu com ele? Arrependeu-se no último momento. Não desceu nem da cruz. Desceu depois, mas já morto. Nem se batizou, não teve nem tempo. Mas ele entendeu. Por quê? Porque Deus já tinha escolhido ele antes da fundação do mundo. Tinha escolhido ele, mas não tinha escolhido o outro que estava do outro lado, que eram dois ladrões. Então, Deus vai converter na hora certa todos aqueles que tem muitos que sofrem até a hora da morte, porque se deixar eles soltos por aí, vão pintar e bordar. Então vai sofrer um bocado, mas na hora vai abrir a boca, ou pelo menos na mente, se não tiver mais como falar, vai pensar na mente e pedir na mente a Deus. A gente não ora calado, sem precisar estar falando para as pessoas ouvir, então na mente vai pedir perdão a Deus, porque Deus é o justo juiz. Então na cruz Jesus pagou o castigo por todos nós, por todos os nossos pecados. Seu sacrifício foi perfeito, a justiça foi cumprida. Agora podemos receber o perdão de Deus. Ele nos ama tanto que ofereceu perdão, e esse perdão é tremendo, o perdão de Deus. Louvado seja o seu santo e eterno nome. Por isso que a mensagem da cruz é a essência da nossa fé. Terceiro benefício da mensagem da cruz, versículo 24. A crucificação de Jesus tornou possível nossa reconciliação com Deus. Está escrito no versículo 24, então o crucificaram. O crucificaram quem? Jesus. E repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Crucificaram Jesus por amor da gente. Então, esse benefício da mensagem da cruz, ele mostra aí que a crucificação de Jesus tornou possível nossa reconciliação com Deus. Se não fosse essa crucificação de Cristo, não tínhamos reconciliação com Deus, não. A mensagem da cruz, ela é a essência da nossa fé, e através do sacrifício de Jesus Cristo é a única forma possível de você e eu nos reconciliarmos com Deus.
Não existe reconciliação com Deus sem crer na mensagem da cruz. Ali na cruz aconteceu a nossa reconciliação. A reconciliação significa restaurar o relacionamento que foi quebrado entre duas pessoas. Eu estou dando uma pausazinha aqui porque tem muita gente aqui nos assistindo e tem uns nomes que eu nem lembro direito aqui, não sei se a gente se conhece, mas é claro que tem. Nós estamos pelo menos aqui acompanhando a gente aqui, Jeane, essa é minha filha, Lília Nascimento, não lembro, me perdoe, Lília, Daniel Jonatas, filho de Jeane, é a família pai, filho e neto, Maria José de Sertânia e Givaldo José. Então tem alguns nomes que não vem na mente aí, porque nós estamos no mundo aí inteiro, né? Está correndo o mundo inteiro aí, em todos os lugares, então tem pessoas que assistem. Mas eu peço a Deus que continue abençoando todos vocês e a família de vocês. E nunca esqueçam de estar sempre meditando na palavra de Deus. Façam como um Salmo primeiro. Leia o Salmo primeiro que você vai entender o salmista que ele diz. Que ele tem um prazer na palavra de Deus. E aí ele diz que o prazer dele é lá na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Não é que a gente vai ficar de dia e de noite com a Bíblia aberta para cima e para baixo, não. Tem as coisas para fazer. Mas todos os dias a gente tem que meditar na palavra de Deus. Então, que todos vocês abracem com amor isso. Então, Jesus, através da cruz, ele deu a oportunidade de ter nosso relacionamento com Deus restaurado, que estava quebrado pelos nossos pecados, mas ele veio pagar pelos nossos pecados. E a Bíblia diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É Paulo dizendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 13. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele satisfez o julgamento de Deus e tornou possível que os inimigos de Deus fizessem as pazes com ele. O ser humano sozinho, por conta dele, não faz as pazes com Deus, não. Só Cristo é quem pode fazer isso, porque o Espírito Santo vai tocar o coração dele, ele vai se arrepender dos seus pecados, vai pegar a palavra de Deus e vai ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Então, nossa reconciliação com Deus então envolve o exercício de sua graça. Se não fosse a graça de Deus, nós estamos perdidos. É a graça de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que pela graça sois salvo. É essa graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se não fosse a graça de Deus, estávamos perdidos. Então, nossa reconciliação com Deus então envolve o exercício da sua graça e o perdão dos nossos pecados. E o resultado do sacrifício de Jesus é que o nosso relacionamento mudou de inimizade para amizade. Agora nós somos amados mais ainda por Deus. João 15 diz, já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Reconciliação cristã é uma verdade gloriosa. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos seus amigos. Estávamos em um estado de condenação por causa dos nossos pecados, mas agora somos perdoados. Estávamos em uma situação de guerra com Deus, mas agora temos paz que ultrapassa todo o entendimento. Eu me lembro quando Jesus disse que a paz dele, que ele dava, a minha paz eu vos dou, ele disse que essa paz que ele dava excedia todo o entendimento. Por quê?
Porque às vezes a gente vê uma pessoa em paz, basta dar um exemplo bíblico que é melhor. Apóstolo Paulo, né? Meia-noite, 39 chibatadas nas costas, se o sangue ainda não estivesse escorrendo, mas estava pelo menos coalhado. Nem dormindo não estava, já era para estar dormindo, meia-noite já era para estar dormindo. Ele estava louvando e adorando a Deus, ele e Silas. E você lendo lá em Coríntios, você vai ver o que foi que aconteceu ali, aquela maravilha. Tudo um plano de Deus. Foi Deus que planejou Paulo levar chibatadas, ser perseguido e ser preso. Mas Deus ama e faz isso. Deus sabe o que está fazendo. Ele fez isso exatamente para que o carcereiro se convertesse, porque se um preso ali fosse solto e fugido, o carcereiro morria, diferente de hoje. Hoje ele não morre não, porque o preso foi embora não. O cara abre até as cadeias para o cara ir embora, se for possível. Mas Deus mandou um terremoto, as cadeias foram abertas e o carcereiro se assustou e Paulo disse, calma, nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Aí ele achou aquilo um negócio muito estranho. E aí o que aconteceu? O carcereiro creu em Deus, que era a função de Deus, se converteu o carcereiro e toda a família naquele mesmo dia, naquela noite. Então por isso, que a mensagem da cruz é a essência da nossa fé. E para concluir, a mensagem da cruz é a essência da nossa fé, porque através do sacrifício de Jesus aponta para a nossa redenção. Fomos salvos pela mensagem da cruz. A Bíblia diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Tessalonicenses capítulo 1, versículos 13 e 14. E em 1 Pedro 1, 18 e 19 ele diz, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como um ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Louvado seja Deus! Jesus morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz revela o amor de Deus por nós, garante o perdão dos nossos pecados e nos torna possível nossa reconciliação com Deus. Veja o quanto é importante a mensagem da cruz, que é a essência da nossa fé. A mensagem da cruz nos trouxe como benefício o amor de Deus por nós, crucificando o seu Filho Jesus Cristo. Nos trouxe como benefício, Jesus Cristo foi torturado para garantir o perdão dos nossos pecados. E a crucificação de Jesus tornou possível a nossa reconciliação com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. E você que ainda não se converteu, mas já está se deliciando ouvindo a palavra de Deus, prepare-se, que o Espírito Santo que está em parceria conosco, que ele possa, poder ele tem, não sei se você é escolhido, mas que ele convença você do pecado, da justiça e do juízo, e se converta a Deus, para que nós estejamos juntos. Você está aí em Pernambuco, ok. Você está nos Estados Unidos, tudo bem. Você está em São Paulo, você está em qualquer lugar do mundo, um dia nós vamos estar todos juntos. E não vamos olhar assim e dizer, eu não conheço fulano assim. Não, o povo de Deus vai estar todos juntos, todos com Deus num só lugar. Ninguém vai estar espalhado em mais nenhum. Louvado seja Deus. Que Deus possa e Ele pode cada vez mais nos abençoar com a sua palavra, que é uma palavra maravilhosa. Vamos orar para concluir nosso trabalho desta noite. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus como na terra. Nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que tu nos deste neste dia de transmitir a tua palavra. E nos ajuda cada vez mais, meu Pai, a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, teu Filho amado. E olhar também para o alto, meu Deus, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem ti nada podemos fazer, porque só tu tens palavra de vida eterna. Dai-nos, ó Deus,
noite maravilhosa, meu Pai, um sono reparador, e se for da Tua vontade, que amanhã estejamos novamente, meu Pai, vivos e em condições, pelo menos as condições que estamos agora, para continuar, Senhor nosso Deus, fazendo a Tua vontade, cumprindo com todas as coisas espirituais que Tu colocares em nossas mãos, meu Pai, e também as coisas que nós temos, envolvimento com nossa família, Senhor nosso Deus, com as pessoas, Senhor, com os outros, Senhor nosso Deus, e inclusive, meu Pai, não tira da nossa cabeça que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, que é assim que Tua palavra diz. Pai de amor e Pai de misericórdia, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos concluindo e apenas só lhe dando a mensagem, os avisos que vocês já sabem, né? E nós estamos aqui, é o ponto de pregação na minha casa aqui, na rua Berlim, no bairro Amaury Alves de Menezes, vizinho aqui à Casa da Crença 5, em Paulo Afonso, Bahia, que é um ponto de pregação da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso. Então, estamos aí de portas abertas para recebê-lo com todo carinho, para juntos estarmos louvando e adorando ao Senhor. Tenham uma boa noite, um sono reparador, e que amanhã, que Deus conceda-nos a nos levantar e continuar fazendo aí o trabalho do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.